Dr. Quênio Pereira é o presidente da Comissão de Direito Imobiliário da Ordem dos Advogados do Brasil. Toda semana ele nos dá o prazer de uma visita. E está aqui mais uma vez. Boa noite, Dr. Quênio. Boa noite, tudo bem, Paulo? Tudo bem. Vamos falar um pouquinho sobre desapropriação. Como é que deve agir o proprietário na hora em que ele recebe do poder público o aviso de que o seu imóvel, sua propriedade, será desapropriada? O proprietário tem que ter ciência que o poder público, em geral, ele quer reduzir o custo daquela obra. E, logicamente, quer pagar o menor valor possível. Então, cabe ao proprietário buscar uma consultoria jurídica para se precaver, criar uma situação para que venha amenizar esse prejuízo. Agora, esse ato expropriatório, tem como derrubar? Não, Paulo. Então, é um ato de príncipe, que é um ato de império. Então, o poder público pode se apropriar em função do interesse público ou social. Mas o ponto básico é que essa consultoria prévia do proprietário é fundamental para amenizar o risco de prejuízo. O proprietário é obrigado a saber para que fim será destinado o imóvel, o lote ou aquilo que será desapropriado? Com certeza, todo ato de desapropriação começa com um decreto. Então, esse decreto é necessário que o órgão expropriante ele exponha as razões, né? Qual finalidade, para uma escola, para uma obra, para abrir uma via pública, enfim. É fundamental que o decreto contenha o motivo da desapropriação. Isso é um direito de qualquer pessoa que tenha acesso a esse decreto. Como explicar duas situações? A primeira delas, o poder público desapropria e depois fica 10, 15, 20 anos sem nada fazer naquele lugar. Aí, nesse caso, o decreto perde o efeito, né? Então existe obras, tipo a Antônio Carlos ficou 30 anos falando que iria ser... Aliás, eu falei pensando nisso. Expropriada. Então, por falta de recursos, isso não aconteceu. Houve até decretos no decorrer desses anos que perderam a validade. Mas, na prática, né, o poder público tem a prerrogativa de desapropriar quando bem entender. O poder público comumente costuma brandir algumas ameaças aos proprietários, dizendo, olha, aceite o que eu estou te pagando, isso eu não estou inventando não, porque isso é uma realidade, aceite o que eu estou te pagando, porque senão nós vamos ficar numa briga interminável em juízo. Como é que se resolve isso? Isso é tipo uma coação, porque na prática o poder público ele quer evitar que a pessoa conteste em juízo aquele valor. Então ele promete que vai desapropriar para o preço de mercado, o que é uma grande mentira. Eu posso colocar para o nosso telespectador aquela questão ali perto da cidade administrativa, né? Em que o poder público desapropriou por R$ 27,00 e a perícia judicial chegou a R$ 450,00 o metro quadrado, Paulo. Ou seja, o que o poder público pagou foi 18% menos, né, do que o valor de mercado. Então, logicamente, cabe ao proprietário buscar um advogado para fazer um processo preventivo nesse aspecto de impedir que o poder público tenha posse sem pagar o preço de mercado. Isso é possível. É um processo jurídico muito complexo, mas o ponto básico, estou querendo colocar bem claro, não é impedir que o imóvel seja desapropriado, mas impedir que o poder público tome posse do imóvel sem pagar o valor justo de mercado, porque isso realmente é uma situação imoral, injusta. Então, nesse caso que eu te falei, quer dizer, um imóvel que valia R$ 450,00 metro quadrado, o poder público entrou com a ação pagando R$ 27,00, o que é totalmente inaceitável. É cabido ao poder público o uso para pagamento de precatórios? Existe alguma irregularidade nesse sentido ou o expropriado deve aceitar sem chiar? O ponto básico, toda dívida pública é paga com precatórios. Agora, o grande macete, né, o grande, vamos colocar, o pulo do gato, é o proprietário do imóvel criar uma situação de forçar que o poder público pague o valor de imediato logo que vinha a emissão na posse. Então, isso é possível fazer, porque o princípio constitucional qualquer, Paulo, que a perda do imóvel pode ocorrer mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Então, é um princípio constitucional que o proprietário do imóvel exige o pagamento em dinheiro. Agora, quando o proprietário fica inerte, espera vir a ação, né, que já emite o poder público na posse do imóvel, ele vai contestar apenas o valor. Eu quero alertar que quem espera primeiramente essa ação, ao ganhar essa diferença em juízo, vai receber um precatório. Então, eu acho que o ideal é o proprietário agir com prevenção, de forma rápida, de forma a evitar esse processo que vem a contestar há muito tempo. Ou seja, ele pode agir previamente e exigir uma avaliação judicial de forma a obrigar que o poder público pague primeiramente o preço de mercado e não aquele valor ridículo
que é depositado e que cabe, no caso, a única defesa, entre aspas, a contestação do valor depositado, porque isso demora muitos anos e, ao final, imaginemos um imóvel de R$500 mil, Paulo, e a pessoa com a perícia judicial vem a receber 900 mil. Esses R$400 mil de diferença serão pagos por precatório. E eu falo que é a moeda podre, mas essa moeda podre, Paulo, não é bem a moeda, eu entendo que é o governo podre, pelo seguinte motivo: se o precatório R$1 vale um precatório, deveria o poder pagar em dinheiro, no caso o precatório valer R$1. Se ele vale apenas metade, é porque o governo não cumpre com a obrigação de pagar o precatório, ou seja, cria uma moeda que não tem valor circulatório, vamos colocar assim, normal, tanto que uma coisa que eu acho absurdo também, o governo te paga com o precatório e você quer pagar os impostos com o precatório, não aceita. O governo não aceita, porque a moeda é podre. É podre. Então é uma coisa realmente inaceitável nesse país. Então cabe ao proprietário do imóvel criar situação de agir com precaução. Logo que souber de algum projeto que venha a expropriar, que venha atingir o seu imóvel, não esperar que o poder público entre com a ação, e sim agir com rapidez, né, tomando a iniciativa de se proteger para amenizar esse risco de prejuízo. Doutor Kênio, no caso de incapazes ou idosos serem os proprietários dos imóveis expropriados, existe algum fator que possa diminuir a ação do poder público ou nem nesses casos o poder público diminui a saga expropriante? Paulo, sua colocação é perfeita. A questão social é colocada à parte. Então, o poder público ele age de forma, vamos colocar assim, abrupta, de forma antissocial, porque ele não cumpre um princípio constitucional que é básico: pagar o valor correto em dinheiro previamente. Então, infelizmente, o que nós vimos no dia a dia, né, são os agentes públicos pagando valor irrisório para o proprietário do imóvel. E fazem o quê? Colocam pessoas, né, ligadas a esse setor para coagir, para inibir o proprietário e não buscar a consultoria jurídica para se proteger. Então, nesse ponto, essa coação, eu entendo que é uma coisa inaceitável, injusta, antissocial e até maldosa. Porque um fato interessante é que quando você desapropria uma pessoa, é um ato jurídico muito violento. Então, o que se espera é a questão da dignidade do poder público pagar o preço de mercado, para que a pessoa possa sair do seu imóvel e comprar outro semelhante. Isso, infelizmente, é ignorado de forma sistemática. É lamentável falar, mas eu posso afirmar que 90% das desapropriações são feitas de forma a lesar o proprietário, de forma a pagar muito menos do que ele tem direito. Isso realmente fere a nossa Carta Magna e a questão de justiça, né? O poder público agiu com mais critério, mas infelizmente isso não vemos no nosso dia a dia. Duas questões para a gente finalizar a nossa conversa de hoje. A primeira delas, é grande o número de demandas por desapropriações no momento no Brasil? Com certeza, sempre temos obras de grande vulto, né? Questões de obras viárias, né? Então isso acontece no Brasil de forma constante. E o que nós vemos é o seguinte: o prefeito, o governador, quer dizer, o agente público, querendo fazer a obra e querendo reduzir o custo. Como é que ele faz isso, Paulo? Paga o valor ridículo e reduz o caixa atual do município e joga a bola para o novo governante. Então, isso é um vício que acontece no nosso país, em que o homem público ele não se preocupa, né, com aquele proprietário que perde a propriedade. Ele se preocupa em criar realmente uma obra com o preço mais baixo possível, deixando a bomba estourar para o seu sucessor. E isso gera esse vício de pagamentos irregulares e injustos no nosso dia a dia. Vamos fazer rapidinho aqui um passo a passo, rápido mesmo, bem didático para aquele que tem interesse em entender o que fazer quando descobre que o seu imóvel será expropriado. Então, é fundamental que, sabendo de um projeto de lei, algum estudo nesse sentido, que geralmente o órgão expropriante, o agente, ele vai lá e vai sondar o imóvel. Então, nesse momento, cabe ao proprietário contratar o seu advogado de confiança para tomar procedimentos prévios, visando o quê? Criar uma situação de impedir que o agente público tome posse do imóvel mediante pagamento irrisório. Então, é fundamental essa atitude prévia. Se esperar vir um decreto que expropria e a ação que mexe na posse, ele vai ter como resultado apenas contestar o valor depositado e terá, então, o risco de ficar durante 10 anos discutindo esse valor e a diferença que ele vier a ganhar, que é normal eles pagarem a menos,
irá receber em precatório, ou seja, haverá um prejuízo de tempo de 5, 10 anos e ainda receberão um precatório que vale 50% da diferença real. Então, importante para o nosso telespectador, agir com rapidez e não confiar ou não se deixar levar por essa coação que o impede de tomar providências prévias. Doutor Kênio Pereira, presidente da Comissão de Direitos Imobiliários da Ordem dos Advogados do Brasil, advogado especializado em direito imobiliário, muito obrigado por sua presença aqui. Tenha uma ótima noite, um ótimo final de semana. Vai se divertir bem, né? Obrigado, com certeza. Merecemos. Abraço, doutor Kênio. Intervalo, a gente volta já tem mais um bloco do Redação BH News.